da Cultura, a doutora Taimara Zimat, ela que é diretora técnica e neurologista da Itaca Centro Médico, e vai falar conosco hoje sobre a questão do AVC e também, lógico, de todos os serviços que são prestados ali pela Itaca Centro Médico. Muito bom dia, doutora Taimara. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, doutora. Hoje, Dia Mundial do AVC. Explica pra gente, né, pro nosso ouvinte. O nosso ouvinte sabe o que é um AVC, mas, enfim, o que é um AVC na prática? O que acontece com o nosso corpo quando a gente tem um AVC? O que acontece ali dentro que causa o AVC? Então, a gente tem 1 em cada 4 indivíduos que vai sofrer um AVC, ou seja, 1 em cada 4 dos ouvintes que estão nos ouvindo agora, eles vão sofrer um AVC ao longo da vida. E isso é um número muito alto, muito impactante, e é por isso que a gente tem que falar cada vez mais sobre essa doença, né? O acidente vascular cerebral, o AVC, como a gente popularmente conhece, é um evento, uma ocorrência em que pode acontecer de 2 maneiras. A mais comum que ocorre em 80% dos casos é quando a gente tem a obstrução de um vaso que leva sangue até o cérebro através de um coágulo ou um entupimento por gordura, alguma restrição ao fluxo sanguíneo cerebral. Aí, de forma súbita, esse vaso ele vai parar de fornecer sangue para o tecido, para uma área específica do cérebro, e isso vai fazer morte celular. A gente tem uma perda neuronal de 2 milhões de neurônios por minuto. Então, a gente tem uma grande perda de células cerebrais e isso vai gerar uma manifestação clínica, que é o que a gente conhece como a manifestação do AVC, que pode ser desde uma boca torta, uma fala que era normal e subitamente começa a ficar enrolada, ou uma incapacidade de nomear, ou até, como a maioria tem na mente, né, a perda da força, né, perda da força do braço, ou da perna, ou dos dois. Tipicamente, um AVC, ele faz uma manifestação, a grande maioria dos AVCs faz manifestação só de um lado do corpo, né? É raro um AVC fazer manifestação dos 2 lados. E é essencial que a nossa população entenda que quanto antes o paciente chegar com esses sintomas no pronto-socorro, melhor é o prognóstico desse paciente. Por quê? Porque existe uma terapia que a gente faz nas primeiras 4 horas de tratamento e que consegue reverter esse entupimento desse vaso. Se o paciente consegue chegar rapidamente ao pronto-socorro, eu consigo fazer uma medicação para tentar reverter e recuperar grande parte desses sintomas, quando não 100% dos sintomas que o paciente apresenta. Pois é, aí vem a pergunta, né? Como identificar e se certificar de que isso é um princípio de AVC ou um sintoma que pode levar a um AVC e aí procurar o tratamento? Como é que a pessoa identifica isso? A fala-chave para a gente pensar em AVC é súbito, tá? Qualquer sintoma de forma súbita, repentina, a gente está aqui conversando, eu começo a sentir minha boca formigando, daqui a pouco eu não consigo mais mexer e sorrir, a gente tem que pensar que aquilo ali é um AVC. Hoje a gente sabe que a gente tem cada vez mais pacientes mais jovens fazendo AVC e a gente não pode perder tempo será que é, será que não é? O que é o habitual de eu ouvir dos meus pacientes? Eu me senti mal, minha boca ficou meio torta, eu achei que era pressão, eu deitei, dormi e acordei paralisado. Essa é a história típica do pronto-socorro. O paciente, ele espera melhorar para vir ao pronto-socorro. Ou senão, ele vai lá, ele sente um mal-estar, a mão está meio boba, ainda mexe, mas não mexe de forma coordenada. Ele vai ver a pressão está alta, ele vai lá e toma em casa o remédio da pressão, que é usual dele, e isso piora o sintoma do AVC. Isso é bastante importante, porque isso é feito na melhor das intenções. Só que o conhecimento técnico mostra para nós que quando a gente toma um remédio de pressão na fase aguda, no momento, nas primeiras 24 horas em que a gente está fazendo o AVC, a gente deixa de levar sangue para o cérebro, porque a pressão ela aumenta durante um AVC para justamente tentar empurrar mais sangue para a cabeça e fazer com que aquela área que está sofrendo do cérebro, que está perdendo, que está morrendo, ela consiga de forma de outros vasos ter nutrição, ter recebimento de sangue. Então, às vezes, na forma mais inocente que tem, eles vão lá e tomam o remédio da pressão e aquilo lá prejudica e aumenta ainda mais a área isquêmica do cérebro. Então, hoje a gente tem campanhas como o do dia de hoje, que é o Dia Mundial de orientação e também de prevenção sobre o acidente vascular cerebral, que servem para a gente divulgar para a população as 3 principais sintomas do AVC, né? Que a gente fala que é
a boca torta. Então, pedir para o paciente, quando o paciente, a minha mãe está tendo um AVC, eu acho que a mãe está tendo um AVC, o que eu tenho que perguntar para ela? Mãe, tenta dar um sorriso. Dá um sorriso para mim. Você olha para o sorriso dela. Antes era um sorriso simétrico e agora está com a boca torta. É um sinal, não precisa ter os 3. A gente pode ter um sinal isolado, já justifica levar a mãe para o pronto-socorro. Mãe, levanta os 2 braços, né? Como se fosse a forma de abraçar. O braço não vai, ela tenta e o braço não vai, parece que ela só quer mexer um lado, o outro ela não está entendendo que ele existe. Também é um sinal. E o outro é a comunicação, né? Tu vai falar com ela, ela trava, ela não consegue articular, ou tá falando coisas desconexas de forma súbita, de repente aconteceu isso, a gente tem que pensar que é um AVC. A gente não pode minimizar o sintoma, porque às vezes a gente está minimizando uma coisa extremamente grave, né? Dependendo da localização do AVC, a gente tem uma forma de recuperação, uma forma de retorno dos sintomas. Então, sempre na suspeita, principalmente se o paciente tem mais idade, acima de 50 anos, já é suficiente para ter um sintoma só, já levar no pronto-socorro. Então, a gente tem que procurar ativamente, a gente tem que falar de AVC abertamente na população, porque 1 para 4 é muita gente, é 25% da nossa população e a gente merece saber como tratar e como conduzir um paciente ou um familiar nosso quando a gente tem suspeita de AVC. Pois é, e aí identificou essa situação quando chega num pronto-socorro, né? Aí se já tem que falar que está com suspeita do AVC, porque aí já é um paciente que precisa de um atendimento, de um pronto atendimento. E aí o que é feito com ele quando tem essa suspeita? Qual é o tipo de exame que vai comprovar ou não se é AVC? Quando a gente chega no pronto-socorro, a forma de atendimento no pronto-socorro é através de triagens, né? O enfermeiro chama o paciente para dentro, abriu a ficha quando ele vem sozinho, que ele não vem pelo SAMU, porque é bem importante que o paciente que tenha suspeita de AVC, ele seja conduzido pelo SAMU, porque ele já vem com prioridade. Caso isso não aconteça, porque aqui é uma cidade muito pequena, às vezes a gente leva porque é mais rápido, né? A gente tem que falar ali, no momento de abrir a ficha, de que o meu pai está tendo um AVC, eu acho que pode ser um AVC, para que o enfermeiro chame de forma precoce, trie. Aí ali ele tem uma escala específica que ele vai fazer, que é bem rápida, né? Mas é a tradução desses 3 sintomas que ele vai estratificar. E o protocolo correto é, dentro dos 10 minutos iniciais, ele já ter sido identificado como suspeita de AVC. A partir dali, corre o tempo para a gente fazer o atendimento do AVC de forma adequada. O médico já é informado, o médico do plantão, o plantonista, ele vai lá, tira rapidamente a história, vê os sinais vitais e solicita a tomografia. Hoje, eu falo do AVC isquêmico como a grande maioria dos casos, porque ele é responsável por 80% dos casos, mas 20% dos casos são responsáveis por sangramentos que ocorrem dentro do nosso cérebro. Então, ou ele acontece por um entupimento do vaso ou uma ruptura desse vaso. E essa ruptura, que é o AVC hemorrágico, ele extravasa o sangue para dentro do cérebro ou para a região ao redor do cérebro. E a gente não tem como diferenciar pela clínica, olhando para o paciente, o sintoma é o mesmo. O que vai fazer a diferenciação é a realização da tomografia. Então, a tomografia, ela é um exame básico na investigação do paciente AVC. Então, ela é feita em todo paciente com AVC até mais de uma vez. No tratamento e na investigação de emergência, é avaliar a pressão, tirar o açúcar da pontinha do dedo, né, que é o HGT, e a avaliação do clínico para poder direcionar ele de forma imediata para a tomografia. Ontem mesmo eu fiz um atendimento de urgência, o paciente passou mal dentro do mercado. Então é bem importante para mim e para toda a condução eu falo para mim porque eu sou a neurologista aqui do nosso serviço, mas para toda a condução do caso suspeita de AVC agudo, a gente ter determinado a hora que ele aconteceu. Porque se o paciente chega sozinho e se ele não chega, que nem ontem a senhora chegou de resgate, o SAMU, o bombeiro trouxe e a população que estava no mercado viu, então falou, olha, ela começou a passar mal e deu para ver que a boca entortou e vomitou e a gente chamou. Isso foi 9h15. Então, tendo a hora, eu consigo contabilizar o tempo que eu tenho para tratar. Se esse vai ser um paciente de tratamento agudo ou se esse vai ser um paciente de tratamento conservador, que a gente comenta, né? Que é só o manejo da pressão, ou se eu tenho essa possibilidade de fazer a medicação para dissolver o coágulo. Ontem foi realmente um caso que eu consegui fazer o tratamento de forma efetiva.
A gente tem escalas que a gente avalia o grau de imobilidade e de sequela do paciente. Depois que a gente fez a medicação, a pontuação dela de 17, que era inicial, caiu para 11. E isso vai acontecendo e a gente vai acompanhando a paciente. E a gente sabe que os pacientes que são submetidos àquelas primeiras 4 horas de tratamento, eles têm uma capacidade de voltar às suas atividades de vida diária, ou seja, ter funcionalidade, caminhar sozinho, conseguir fazer um café sozinho, conseguir se comunicar melhor do que o paciente que faz o tratamento conservador. Então, dentro de 3 meses, a gente tem uma ótima recuperação do paciente que consegue ser submetido ao tratamento de fase aguda. Muito bem. Agora, uma pergunta também que é importante. Aí nós estamos falando de casos em que as pessoas já estão apresentando sinais, tem que daí ter uma ação rápida, né, para poder atender a pessoa e fazer esse pronto atendimento para evitar maiores sequelas. Agora, o que eu posso fazer, por exemplo, eu já estou acima dos 50 anos, o que eu posso fazer para verificar se eu estou suscetível a um AVC? É possível identificar se eu tenho essa propensão? Sim, a gente fala de grupos de risco, né? A gente tem alguns fatores de risco extremamente estabelecidos e que eles precisam ser controlados e acompanhados para que o paciente não aumente muito o risco de AVC. Então, a gente sabe que paciente acima de 50 anos, ele é um grupo suscetível. Hipertensos que não controlam. Então, verificar a pressão. Eu não sou hipertenso, mas você vê a tua pressão quantas vezes? Uma vez por ano? Entende? É muito pouco. A gente tem que ter um controle pressórico regular ou periódico, pelo menos, para poder fazer essa avaliação de hipertensão, né? Lembrando que hipertensão hoje, a gente tem valores que eles variam para cada grupo. Se o paciente tem diabetes, a pressão ideal não é 13,8, entende? Tem que ser uma pressão inferior. Se o paciente tem um problema de rim, ele também vai ter um alvo pressórico mais baixo. Fora a pressão, o controle do diabetes. O controle do diabetes é extremamente importante, principalmente para as micro-AVCs, né? Aqueles AVCs pequenininhos, que às vezes eles são silenciosos e vão acumulando no cérebro do paciente e o paciente não tem essa informação. Tabagismo, a gente tem que combater o cigarro. O cigarro aumenta muito, de forma exponencial, a frequência de AVC nos pacientes que usam cigarro. Falando um pouquinho de mulheres, né? Mulheres após os 40 anos em uso de anticoncepcional combinado, que é aquele que tem estrógeno mais progesterona, também é um grupo de risco. Então, a gente tem que reavaliar essas pessoas para ver se há necessidade realmente de usar anticoncepcional combinado depois dos 40 anos, que a gente sabe que é a faixa etária relacionada à mulher com mais frequência de AVC. Obesidade abdominal, aquela barriguinha, aquele acúmulo de gordura abdominal, ele também é um fator preditor para aumentar risco de AVC. Então, no geral, a prevenção primária, que é aquele paciente que nunca teve um AVC, ele tem que fazer um acompanhamento regular com o seu médico, checar a pressão e a atividade física. Hoje, a gente tem estudos apontando que, se a gente faz 30 minutos de atividade física todos os dias, a gente reduz em 25% o nosso risco de ter um AVC. Então, é uma medida pequena, pensando nas nossas 24 horas, e que tem que ser cada vez mais fortalecida e informada a população. Às vezes eles acham que isso não tem impacto. Eu tenho que fazer caminhadas, o médico falou. Mas a gente tem que mostrar para eles o impacto no prognóstico, no dia a dia deles, né? Porque você evitar um AVC é algo extremamente importante. E aqui eu quero falar também da prevenção secundária, que é aquele paciente que já fez um AVC. O que eu vou fazer com ele para ele não ter outro? Como é que eu vou levar a vida dali em diante? Que é o momento que a gente tem que falar de reabilitação, né? Como é que eu vou reinserir esse paciente na sociedade, nas suas atividades de vida diária? Porque todo um aprendizado que ele vai ter que reiniciar. Porque eu falo do tratamento de fase aguda, que eu gostaria que fosse a grande maioria dos pacientes que chegam no pronto-socorro, mas na verdade é a minoria. A grande maioria, o paciente ficou 2 dias em casa com AVC, bem quietinho, escondeu do filho, e daí o filho vai visitar, vai lá e vê que o pai está diferente, está com a mão boba, está com a fala torta. Existe muito medo ainda de procurar o neurologista. As pessoas pensam que tudo na cabeça é tumor e que se chegar perto de mim eu vou diagnosticar um tumor, e na verdade não é assim. A rotina não é dessa forma. Então a gente tem que sim procurar um médico neurologista, procurar o médico do pronto-socorro quando tem um déficit súbito, uma manifestação súbita,
E a gente tem que procurar o recurso adequado para a gente reabilitar. Porque hoje o tradicional é o quê? É a gente ter o paciente na enfermaria que fez o AVC, a gente faz toda a investigação de por que ele teve esse AVC, qual que foi o problema, veio do coração, veio da carótida, a questão é o colesterol e o diabetes muito bagunçado, era a pressão muito alta, só que eu programo ele para ele ficar seguro de um novo AVC, e eu devolvo esse paciente para a família, e aí, daquele momento que eu devolvo ele para a família na alta, a família tem que abraçar o cuidado desse paciente para que ele possa reabilitar. Porque quando a gente fala de reabilitação, parece tanto esforço, mas o maior esforço é do paciente, que ele quer fazer. Quem é que não anda e para de andar e não quer voltar a andar? Os pacientes sonham em voltar a andar, sonham em voltar a mexer no braço. E quanto antes a gente inicia essa reabilitação, melhor ele responde. Eu já tive pacientes que saíram do atendimento agudo ali do pronto-socorro, não chegou a tempo de fazer o tratamento das 4 horas, mas ficou conosco, internado, fez a investigação completa e depois iniciou de forma imediata a reabilitação. Em 3 meses estava falando, andando, sem nenhum déficit. Claro, é um caso lindo de contar, não é a maioria, mas é um paciente que conseguiu fazer da forma 100%, né? Ele fez todo o caminho adequado e ele conseguiu atingir o alvo dele. Então, hoje ele só não dirige, mas ele tem 82 anos, caminha, vai no mercado, vai para a igreja, faz as suas atividades, passeia com a esposa. Esses dias tinha acadêmico, que eu tenho alunos, que encontraram ele no mercado, bateram foto, que não acreditava que era a mesma pessoa, porque muda de forma absurda. E todo o nosso tratamento de reabilitação, ele é voltado a longo prazo, né? A gente fala que o cérebro, quando ele precisa reaprender alguma coisa, isso vai muito do tempo e da capacidade de cada cérebro. Vai de 3 meses de reabilitação até 6, 8, 9, 12 meses de reabilitação. Tem uma ouvinte aqui que quer saber se é normal. Ela disse que inclusive foi atendida, na verdade não ela, o esposo foi atendido e que ele tem uma dor na nuca. Ele disse que faz 1 mês, mais ou menos, que ele foi atendido e que ele tem uma dor na nuca, se isso é normal no pós-AVC? Pós-AVC. O pós-AVC, dependendo da localização que o AVC aconteceu no cérebro, ele gera muita dor, tá? Então, não vou lembrar de forma específica desse caso, mas a gente tem sim dor pós-AVC e também tem dor relacionada à espasticidade. O que é espasticidade? É aquela rigidez que metade do corpo fica com o passar. A espasticidade, ela pode entrar com 15 dias, 30 e até 6 meses depois de um AVC. E aí é aquela forma típica que o paciente tem de caminhar. Ele fica com o braço fletido, a mão fechadinha e a perna dura. Parece que não consegue dobrar o joelho. Isso é decorrente da lesão dentro do cérebro. E essa espasticidade gera muita dor no paciente. A gente tem a síndrome dolorosa do ombro relacionada ao pós-AVC, a gente tem dificuldade de fletir quadril e joelho. E por isso que é tão importante a fisioterapia precoce nesses pacientes. Então, pode sim, um AVC pode gerar dor depois, no pós-AVC, e a gente tenta mediar essa questão dolorosa através de fisioterapia precoce. E a gente tem protocolos específicos de tratamento fisioterápicos para cada tipo de AVC, para cada localização. Porque na nossa cabeça, eu não sei se vocês têm essa noção, mas são 86 milhões de neurônios. Grande parte desses neurônios, eles funcionam como reserva para o nosso corpo, para o longo da vida, né? A gente tem um uso de grande parte disso, mas muito é reserva. Para caso aconteça um AVC, para caso aconteça um AVC que acomete a tua fala. Então a gente tem essas reservas e a gente tem que saber estimular elas para poder elas se reconectarem e aquela área que morreu dentro do cérebro do paciente, ela não faça mais falta. E para ela não fazer mais falta, é treino de fono, é treino de fisioterapia, é treino com a própria família e com o terapeuta ocupacional para que ele possa ser motivado e estimulado de forma adequada e a gente fazer o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a célula que está ao lado daquele território que morreu, comece a fazer a função daquilo que morreu. Muito bem, doutora Taimara, diretora técnica neurologista, falando com a gente nesta terça-feira sobre essa questão do AVC, hoje Dia Mundial de Conscientização sobre o tema. A clínica Itaca, quais são os principais trabalhos desenvolvidos pela clínica?
A Clínica Itaca, Centro Médico de Reabilitação, é um sonho meu que está sendo colocado em prática. Eu sempre quis ter um lugar onde eu pudesse abraçar os meus pacientes nessa caminhada em reabilitar eles, para eles voltarem a caminhar, para eles voltarem a fazer funções básicas do dia a dia deles. E isso a gente está colocando em prática ali na Rua Pomeranos, que é onde fica a nossa estrutura. A gente tem desde o atendimento médico, que é feito por mim, que eu sou a neurologista do serviço, mas a gente tem uma equipe de fisioterapeutas especializados na reabilitação pós-AVC. A gente tem fisioterapia aquática lá. O paciente faz 1 hora de sessão dentro da água em temperatura agradável, para justamente auxiliar no controle da dor desses pacientes. A fisioterapeuta entra. É uma estrutura organizada para que o paciente que não consiga andar, ele consiga entrar dentro da piscina, ele consiga fazer essa atividade. Então, paraplégicos, tetraplégicos, pacientes com AVC, pacientes que sofreram de fratura de fêmur ou que têm algum grau de mobilidade nas pernas, eles possam fazer as atividades para tentar retornar à caminhada. Assim como pacientes pós-UTI, né, ficam muito graves, perdem força, perdem musculatura. Às vezes eu recebo o paciente que chega sem mexer os braços, sem mexer as pernas. A gente vai trabalhando em conjunto, através da equipe multidisciplinar, e a gente consegue otimizar para que ele saia caminhando. Além das fisioterapias, a gente conta com fonoaudióloga, especializada na parte de deglutição. A gente conta com psicologia. Quando o paciente... A gente tem 2 modalidades de serviço lá, tanto o serviço ambulatorial, quanto o serviço de passar temporadas conosco, internados, para fazer a reabilitação intensiva, né, que é o foco principalmente do paciente AVC, mas a gente atende pós-cirúrgico, a gente atende fraturas, a gente atende reabilitação de polineuropatas e pacientes graves de UTI. A gente tem o acompanhamento diário da psicóloga, da nutricionista, que é essencial para a adequada reabilitação, principalmente no paciente idoso, que às vezes fica um período em imobilidade na cama, perde completamente a musculatura, né? E a gente tem que conseguir fazer ele ganhar o peso, mas ganhar também o músculo. Porque se a nutrição não está bem casada com a informação que a gente pretende fazer na fisioterapia, a gente não consegue otimizar esses pacientes. A gente tem o terapeuta ocupacional, que é o profissional que adequa as atividades para a nova realidade do paciente. Ou seja, ele vai voltar a andar, ok, mas a gente tem que colocar na percepção do paciente como vai ser o novo andar dele. Vai ser um andar normal? Vai ser um andar junto com um andador? Vai ser aquele andar padrão AVC? Então, tudo isso a gente vai construindo junto com o paciente numa jornada de reabilitação. Em média, as internações elas podem durar de 30 dias, 60, 90, 120, dependendo da área que foi acometida no cérebro, quando a gente fala especificamente do AVC. Muito bem, são muitos serviços aí prestados pela Clínica Itaca, inclusive você pode acompanhar aí também através do site da clínica, que é o www.itaca.med.br. Lembrando que Itaca é ITHAKA. itaca.med.br, fica ali na Rua Pomeranos, número 3000. Vou passar aqui o telefone. O telefone é o 2204-1212 e tem o WhatsApp também, que é o 99753 0345 99753-0345. Se você ficou interessado também, acesse o site, tem os contatos por lá. Qualquer coisa também você pode entrar em contato aqui com a Rádio Cultura, que a gente passa os contatos aqui da Clínica Itaca, da doutora Taimara Zimat, para você entrar em contato, para marcar a sua consulta, agendar a sua consulta, enfim, fazer o tratamento adequado aí para a pessoa que precisa de reabilitação e também precisa de um acompanhamento, precisa fazer quer fazer a prevenção, está aí no grupo de risco, quer fazer prevenção a respeito do AVC, que segundo a doutora Taimara e estudos, 25% das pessoas terão um AVC, ou seja, uma em cada 4 pessoas. Isso é muita coisa realmente. Doutora Taimara, quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura dessa terça-feira. Certamente foi muito produtivo e muito instrutivo para as pessoas que agora, né, precisam buscar aí a prevenção com relação à questão do AVC. Eu que agradeço. Eu quero convidar também a população de Timbó para que venha lá conhecer. A gente tem recebido muitos pacientes de fora, Florianópolis, Joinville, Gaspar, Blumenau, e eu vejo que a população daqui, ela não sei se
se não conhece ainda, se a informação não chega, mas a gente tem que fazer com que a nossa população conheça os serviços que a gente tem aqui, que são extremamente qualificados e que fazem muito a diferença no dia a dia do paciente. Então, eu convido a todos que se interessarem para chegar lá na clínica. Não precisa marcar consulta, venha conhecer as opções de reabilitação que existem, para você poder ter um entendimento de quão é importante o tratamento multidisciplinar, né? O tratamento adequado faz extrema diferença para esses pacientes. Muito bem.